Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui no Café das Conectadas, hoje com a Paula, Vivi e Sarinha. As demais meninas estão ou nos acompanhando nos bastidores, não puderam estar presentes, mas a gente vai fazer uma atividade bem legal hoje. Deixa eu tomar um golinho aqui. Eu tenho falado muito nos meus encontros que eu tive nas semanas de início das aulas, das instituições que eu visitei, sobre empatia, né? A importância da empatia na educação, tanto do lado dos professores quanto do lado dos alunos, mesmo antes de acontecer esse isolamento todo que a gente está vivendo. Mas agora, muito mais do que, eu acho que é um momento que muita gente tem falado sobre essa questão da empatia, da questão de se colocar no lugar do outro, mas não só simplesmente se colocar no lugar do outro, mas eu li uma frase recente que falava que é quando você sai da sua bolha e entra na bolha do outro. Obviamente que estamos em isolamento, ninguém vai entrar na bolha, literalmente, de ninguém, mas é muito importante essa conexão emocional, né? A vivência. Então, a gente teve até em São Paulo o Museu da Empatia, que as pessoas iam lá, colocavam os pés nos sapatos e viam, né, no vídeo, literalmente a vida que a pessoa estava vivendo, que é exatamente isso, você despertar aquele sentimento, que é muito diferente de você ir com seus pré-julgamentos, ouvir a pessoa, né? Que você já chega com seus preconceitos, as suas ideias. Então, a empatia, você elimina tudo aquilo que você sabe e aí você consegue entender e consegue mergulhar mais efetivamente na realidade do outro. E dentro dessas conversas, eu sempre falo do mapa da empatia, mas nos webinars geralmente a gente não tem tempo, então eu só mostro e a gente passa batido, né? Eu coloco um link para mais informações e provavelmente alguns podem ir lá buscar mais informações e outros não. Mas aí hoje nós nos reunimos para mostrar para vocês como fazer esse mapa da empatia e a importância que a gente acredita que vai resultar na atividade de cada um de vocês. Então, a Paulinha vai explicar a ferramenta que a gente vai usar, as meninas vão colaborar e a gente vai fazer esse exercício que vai poder ser, obviamente, adaptado para cada caso. Então, Paulinha, vamos lá? Meninas, podem falar bom dia para os nossos convidados? Bom dia, gente, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos à prática. Bom dia! Hoje nossa xícara também está convidando, né, para refletir sobre o tema. Metade de mim é amor e a outra também, do Oswaldo Montenegro, que eu adoro. Então vamos lá tratar, né, falar um pouquinho sobre a empatia nos diversos cenários. O foco aqui hoje é da educação pública federal, os professores da educação pública federal, mas depois, né, como a Fernandinha falou, cada um faz adaptação para a sua realidade, para o seu contexto, para a sua vivência, e aí a gente tem aplicabilidade de fato de uma ferramenta dentro do contexto de cada pessoa. Bom dia! Essa é uma ferramenta que a gente que trabalha com design usa bastante, né? E eu também eu vou ser mais privilegiada aqui, que a gente vai falar da minha realidade, que é da educação pública federal, e pensar nesse professor, né, que de repente era do presencial e agora tem que pensar quais são as possibilidades do online, como é que ele vai se virar nessa questão, né, se vai e quais as questões que ele levanta nisso, né? E a gente está aqui para essa ferramenta, como toda ferramenta de design, ela tem o intuito de dar visibilidade, né, de concretizar coisas. Muitas vezes a gente tem aquelas opiniões intuitivas, de vivências, tá? Mas muitas vezes a gente precisa dar forma a elas, a gente tem que ter alguma coisa tangível. E esse é o intuito dessas ferramentas de design, né? Eu gosto de artefato, tá, gente? Não é um artefato de design. Mas então a gente vai fazer esse exercício
para pensar, para tentar se colocar no lugar desse professor, para tentar criar um personagem. Então, esse mapa da empatia é para ajudar a gente a se colocar no lugar dele. A gente vai fazer junto, tentando ouvir, tentando pensar, tentando criar esse personagem e se imaginar naquele papel, se imaginar naquela pele, né? Então, eu não sou também, né, apesar de trabalhar na educação pública federal, eu sou uma pessoa que eu não sou do presencial, eu já sou do online, né? Então, eu estou tentando me colocar naquele professor que a vida inteira foi do presencial e que agora tem esse desafio imenso na frente, tá certo? Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais. Diga. Antes da gente entrar no mapa da empatia, tu podia contar sobre essa ferramenta que nós vamos usar para fazer um mapa da empatia aqui, que é o Jamboard, né? É do Google. Claro. É interessante isso. Com certeza. Então, a gente está aqui também mostrando uma dinâmica possível numa webconferência, né? Então, a gente não só pode falar ou apresentar slides, mas interagir. Essa ferramenta, o Jamboard, é uma ferramenta do Google, né? Que pode ser construído coletivamente. Então, eu coloquei essa imagem e a gente vai colocar. A gente pode escrever, a gente pode apagar, a gente pode apontar, a gente vai trabalhar muito com post-its virtuais. Eu tenho um colega meu que ele fala que ele prefere essa ferramenta porque ele não gasta papel, entendeu? Ecologicamente então, ele só correto. Ele é ecologicamente correto. Eu não sei a questão né, de energia também que gasta, mas aí não vamos discutir, né? Mas assim, a gente tem essa possibilidade de mostrar coisas e fazer junto. Eu tenho usado muito essa ferramenta. Tem outras dinâmicas que eu faço que as pessoas vão colocando as suas imagens aqui, né? As pessoas vão sublinhando. Então, tem várias dinâmicas que podem ser feitas nesse Jamboard. É muito legal e pode dinamizar a sua apresentação, que é um pouco que a gente vai tentar fazer aqui agora, ok? Por onde a gente começa, Fê? Me ajuda aí. Pensando, então, nesse contexto, vamos definir esse professor. Pensando num professor do ensino público, né, do ensino superior, aquele professor que sempre deu aulas no presencial. Qual a idade que vocês sugerem que tem esse professor? Entre 35 anos, né, falando de uma realidade mais nova, até acho que uns 40. Vamos considerar um professor de 40 anos. Tá certo. Então, esse professor, ele sempre ministrou aulas presenciais, ele sempre teve muitas restrições em relação à educação à distância e, por isso, ele também nunca acabou se aprofundando nessa realidade. Com a questão do isolamento, uma das primeiras iniciativas foi a suspensão total das aulas, né? Vamos suspender as aulas, esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer, mas considerando que cada instituição tem a sua forma de lidar, ele foi condicionado a, sim, transferir todas as suas aulas para o modo remoto. O que esse professor, qual é o sentimento? Pensa você sempre lá, presencialmente, né, na sala de aula, com seus alunos, dando as suas aulas, dando com os seus recursos, fazendo alguns experimentos, né? Vamos pensar num professor, talvez, de uma área mais técnica, se viu agora restringido desse contato presencial e tendo que pegar todo o planejamento que ele já tinha feito e transferir para uma plataforma que ele não conhece, que ele nunca acessou, que ele tem dificuldade, apesar dele ser inserido digitalmente nesse mundo, né? Porque todo mundo tem um smartphone, todo mundo usa os aplicativos, todo mundo faz
usa sistemas de banco, mas essa questão da interação ao vivo, ou então pensar em metodologias, em modos de transferir isso, fica difícil. Qual é o sentimento desse professor? O que ele pensa, assim, quando falaram para ele, olha, a partir da semana que vem, suas aulas serão remotas? Qual o sentimento que esse professor vai ter? Primeiramente, eu acho que é desespero. O desespero ali toma conta do negócio. E só para trazer uma contribuição, Fê, quando esse professor do presencial, que muitas vezes, né, ele dá um show na sua aula, ele tem um domínio daquele quadrado, né, daquele espaço físico, ele sabe exatamente o que fazer, como fazer, em que momento fazer, então ele dá um show. É importante quando, em todo o contexto, né, do ofício docente, o professor ter planejamento. Uma vez que ele tem, de fato, que ele se debruça ali na semana pedagógica para planejar a vida dele, o semestre, né, o que ele vai fazer a cada dia, qual é o conteúdo, isso é muito importante, porque fica muito mais fácil ele pegar esse planejamento e fazer uma adaptação para as tecnologias digitais, para os recursos, né? Vai mudar ali a forma, mas o planejamento em si está posto. Agora, quando a gente tem um professor que não tem esse planejamento bem estruturado, que deixa a vida levar, amanhã eu acordo, eu na minha faculdade eu tive, não sei se é diferente da realidade de vocês, mas eu tive professor que chegava lá, gente, aonde mesmo que eu parei? E aí, qual minha última aula eu dei o quê? E aí, hoje eu tenho a consciência de me perguntar, será que ele fazia aquilo porque não sabia mesmo, esperava que o aluno, né, situasse ele? Ou será que ele fazia aquilo para testar a gente, para saber se os alunos estavam antenados? Eu tenho minhas dúvidas particulares, né? Mas é importante isso, ter o planejamento e fazer a adaptação para o recurso, para a ferramenta, para a tecnologia, fica muito mais fácil, eu acredito. Então, Sara, mas assim, vamos pensar, vamos se colocar no lugar desse professor. Em geral, um professor de uma federal, muitas vezes, ele pesquisa muito, ele conhece muito uma área, ele se aprofundou naquilo e não sei o quê. Então, ele tem um domínio do conhecimento e ele acha que isso muitas vezes basta. Que ele vai lá e vai conseguir interagir com o aluno a partir do que ele sabe, porque ele realmente tem uma vida de pesquisador que é relevante, é importante, que ele se dedicou muito. Então, muitas vezes, esse professor planeja, né? Assim, é uma pergunta. Muitos planejam, mas assim, vamos pensar no personagem aqui, tá? A gente aqui está pensando num personagem. E a gente vai colocar justamente, talvez, é importante a gente pensar aquele que é tão envolvido com a pesquisa, é tão presente, é tão vivo, que ele fala assim, não, eu vou lá, eu consigo interagir, eu consigo ver o que eles têm dúvida, eu consigo fazer a partir do que eu já sei, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente tem essa dificuldade, tem professores que por saber muito, se aprofundar muito na área específica, não planejam. Então, é um professor que ele confia muito no que ele sabe, né? Então, acho que vale a pena colocar também na característica dele. O que vocês acham? Que é isso mesmo? Posso colocar isso? Acho que sim. Pode. Uma coisa que o professor deve escutar hoje em dia bastante é, tipo, esquece tudo que tu já soube como lidar com o aluno, agora você tem que lidar com outro tipo de aluno, né? Eu já escutei algumas falas nesse sentido, né? A questão de como assim esquecer tudo? Ou, por outro lado, eu tenho que prestar atenção nisso aí também, né? Então, de repente, uma coisa que o professor está escutando é que tenha que mudar esse mindset, talvez, né? Não sei, vocês que estão mais
nessa área. Estou falando mais como senso comum agora, porque eu não tenho experiência nessa área, né? Então tá, mas isso aí, por exemplo, isso aqui eu estou colocando o que ele traz. Tá, a característica dele. Então é uma pessoa de 40 anos, é um homem ou uma mulher? Vamos deixar mais difícil. Vamos deixar uma mulher. Por quê? Não, o homem também pode ser, porque no trabalho remoto, agora, eles também estão com os filhos, com a mulher, né? Um cachorro com papagaio. Um homem casado. Um homem com 40 anos. Espera um pouquinho, deixa eu voltar lá. Olha, Casado, pessoal, com filhos. esse é um exercício mesmo, viu? Que precisa ser bem discutido para a gente chegar ao resultado que a gente quer. Um homem casado. Porque assim, a gente tem que formar um personagem para a gente poder conseguir enxergar. Então, é um homem casado com 2 filhos, é um pesquisador que é um grande especialista e que ele costuma dar show, né? Porque ele sabe, né? Ele encanta com o saber dele. Então, assim, acho que é esse perfil, né? E agora ele vai ter que se virar. Ele não gosta porque ele consegue cativar a plateia, né? Como os alunos, porque ele sabe muito, ele entende muito daquilo, né? Então, ele é encantador, né? E aí, isso que você falou, Vivi, o que ele escuta, não é isso que você falou? O que ele escuta? Que agora o aluno é diferente, não é isso? Sim. Acho que poderia entrar aí que ele precisa se atualizar. Esse atualizar não necessariamente é atualizar, né? Falando desse cenário aí, dessa persona. Que ele é um grande especialista, ele precisa se atualizar nos meios digitais. Ok, então ele escuta isso, né? Que o aluno agora atual é diferente e ele precisa se atualizar. Muito bem. O que mais que falam por aí? Eu acho que ele também, além da questão do desespero, eu acho que ele se sente desafiado também, né? Porque ele já tem muito conhecimento, mas e agora, né? Eu preciso saber mais. Eu acho que ele pode também se sentir, no primeiro momento, muito desesperado, mas também desafiado. A fazer diferente, e eu acredito muito na questão de desenvolver a resiliência, porque muitos professores que antes não acreditavam no EAD, eles estão dando depoimentos, a gente tem acompanhado, né, em todas as reportagens e tal, que eles aprenderam a potencializar parte das suas aulas e dar mais valor em alguns recursos que antes eles não usavam porque não tinham necessidade, né? Então, eu acho que essa questão também da resiliência é algo muito forte que vem sendo, eu acho que necessário nesse momento e que eles se sentem resilientes também, né? Mas isso acho que é um ganho do processo, também não é? Pode ser, isso. Você falou assim, e potencializar as suas aulas, né? Uhum. Isso eu escutei de um coordenador de curso falando ontem para mim, Sara, vai ser muito difícil quando a gente voltar para a vida normal. Os alunos dificilmente eles vão aceitar as aulas teóricas, as aulas teóricas sendo presenciais, porque eles perceberam, né, diversas possibilidades de ficar, de estar gravado, dele assistir, aquilo que a gente sempre falou. Tem coisas, obviamente, que dá para ser estudada longe do professor, né? Mediado pelo professor, mas não necessariamente na frente ali, né? O físico dele. Então, uma coordenação extremamente engessada, assim, sabe? Rígida. Então, eu percebo que é ganho. Mas, assim, também. Eu vou até colocar aqui uma questão, tá? Que
o pessoal fala muito e é algo que se discute, porque assim, fala, as aulas teóricas podem virar EAD, né? E no sentido pejorativo da EAD e no sentido pejorativo para as aulas teóricas. Eu acho que desmerece as duas coisas, né? Aula teórica não necessariamente, gente, a aula teórica não necessariamente é explicação e apresentação. Teoria, você trabalha com modelo, com leitura, com ressignificação, com negociação de sentido, tá? E aí um professor que sabe o valor de tudo isso, fala assim, porque ele, na sala de aula, ele discute, ele faz roda de conversa, tá? E aí ele fala assim, não, eu não vou apresentar lá para o aluno consumir, ele não aceita. E ele tem razão de não aceitar, né? E muitas vezes o pessoal fala, não, é só aula prática que não pode, aula teórica pode. Mas ele também não vê as possibilidades de conversação que essas tecnologias têm, entendeu? Então, esse é um ponto que... então, assim, o que ele escuta... se é teórico, pode ir para EAD. Ele escuta isso, né? Então, assim... Pode colocar isso daí também. Isso é legal de botar ali. Porque se tem que saber, em Paula, tem que... Não é só, né, colocar a teórica no EAD, é saber a qualidade dessa teórica. Exatamente. É possível você fazer tudo isso, fazer todas essas ressignificações, né, frente à teoria... e levar isso para um espaço virtual. É possível fazer isso, mas precisa ter elementos que subsidiem isso, entendimento muito claro do professor também. Muitas vezes é ser reduzido a recurso, né? A aula dele ser reduzida a um recurso. E não ter toda uma... Então, ele escuta isso, que assim, a aula teórica pode ser gravada. Você não precisa... É uma aula expositiva, né? Né? Exatamente. Então, assim, ele escuta uma redução da aula teórica para uma exposição. Não é, né? Então, isso é uma questão que muitas vezes acontece, né? Então, ele escuta, o que mais que ele escuta? Ele escuta que... é muito difícil, complicado e que é difícil, é complicado e que ele pode ser julgado. Eu acho que isso também é uma questão, porque quando você se expõe, uma coisa é você estar dentro da sala de aula com seus alunos e outra coisa quando você está na internet, né? Você está na rede, você está ali exposto. Eu acho que essa questão da exposição também é um receio. Então, eu acho que a exposição e o julgamento. Ele tem medo da exposição e do julgamento. E até do controle também, porque já que fica tudo gravado, né? Também. Então, vamos combinar que a gente tem medo do controle. Tem de perder que ele chama de autonomia docente. Uhum. Essa é uma fala muito forte. E você acha que também não de perder espaço para os professores que são mais digitalizados, você não acha? De não ser tão valorizado. Acho que, né? Pode ser uma dor mesmo também, né? A gente pode colocar depois também. Agora vamos ao que ele vê. Ele vê 500 mil lives falando o que ele tem que fazer. Perfeito. Eu vou pôr 500 mil lives. Outra coisa que ele vê é que ele né, no sentido aí de visualizar tudo aquilo que ele tem que fazer, mas ele não sabe fazer,
ele se sente um pouco diminuído, porque ele fala, gente, parece que às vezes a impressão que dá é que todo mundo sabe fazer e ele está lá no cantinho dele com medo, dizendo assim, meu Deus, como assim? De uma hora para outra todo mundo sabe fazer live e eu estou aqui, não consigo nem me entender no compartilhamento da minha tela. Como que é isso? Eu acho que é a opressão, né? Ele se sente pressionado também. Estresse de tanta informação, é opressão. Eu acho que tem opressão, de um lado, eu acho que o professor de universidade pública não sente a coerção que tem um professor de universidade privada, né? Universidade privada tem coerção. Você faz ou você faz, não tem jeito, né? Ou ele faz ou ele perde o emprego, né? O de universidade pública não tem, mas ele também é cobrado porque ele tem que ele é uma demanda social, ele tem que pensar em como é que ele vai atender esses alunos e eles falam, e eu entendo que é muito real. A gente prima pela qualidade. Poxa, eu sabia fazer com qualidade agora, né? Então, assim, tem essa questão que também é complicada, né? Que mais? Eu acho que ele vê, eu acho As que ele vê ferramentas muito. lives, a gente tem que arrastar ali para o que ele vê. Não, e ele também vê muitas ferramentas, né? Ele vê muitas ferramentas, não sabe, fica confuso, com tanta coisa para usar. Aqui, ok. Ele fica confuso, tem muita ferramenta para usar. Ele vê muitas ferramentas, acho que isso eu vou colocar no V também. Tem recursos, não sabe. Qual usar também, né? Escolher, né? Isso. Então, isso aqui está no V. Que mais? Eu acho que ele vê que ele mudou de ambiente também, que isso é uma questão muito, muito difícil. E aí ele se vê num contexto familiar, tendo que exercer a função profissional, que muitas vezes nem a família entendia o que ele fazia, por mais que ele fosse professor e tal, né, das demandas. Então, eu acho que ele vê que ele está num contexto novo e que ele tem que administrar tanto a sua carga horária. Imagina um professor que fica o dia inteiro fora e agora ele está o dia inteiro dentro de casa, tendo que conciliar com a atenção com a família, com os afazeres domésticos. Então, ele tem que... Ele vê que ele está num contexto novo mesmo, e o pior, eu acho, que ele não vê quando vai terminar, que isso não é uma coisa só dele, é nossa também, né? Tipo, até quando? Não se sabe. Tem que viver o hoje. O hoje. Não há previsão de quando vai terminar. Né? Então, acho que também está aqui. Isso aqui é o quê? É o que ele vê, né? Ele vê. Tem que viver o hoje. E o que ele fala? O que esse professor fala? Ele fala assim que... Tá puxado, tá pesado. Mas Como eu vou fazer tudo isso? Eu vou trazer, inclusive, falas que escutei, né? Que não... que a EAD, né, o online não substitui o contato humano. Isso eles falam bastante.
presencial, né? Isso eles falam muito. Eles falam que há muitas coisas que não dá para fazer em AD, né? Há muitas dinâmicas que não são possíveis. Que isso também não eu acho que é inerente. Todo professor que ingressa no EAD, muitas vezes, assim, sei lá, eu lembro eu trabalhando há 20 anos atrás, convencendo os professores a produzirem os cursos, incentivando e perguntando como você faz isso na sala de aula? Vamos tentar adaptar ferramentas. Então, eu acho que isso é uma coisa que acho que os professores, eles têm sempre esse sentimento, até aqueles que têm vontade de fazer mesmo, né? Porque muitas vezes eles falam, não, a minha aula não tem condições de colocar, ou não tem condições de reproduzir, ou passar a mesma experiência. Isso é básico, eles não conseguem, né? Mas eu acho que ele também, ele procura, o que ele faz, né, hoje? Ele procura se virar e fazer da melhor forma que ele pode, né? Eu acho que ele precisa pensar na organização dele. Ele busca esse conhecimento, né? Da maneira dele, assim, né? Talvez não tendo um contexto mais amplo, mas da maneira dele ele busca o conhecimento. Ele quer resolver esse problema. A demanda da melhor forma possível, né? Eu acho que ele também ele interage com os colegas, com os outros professores para aprender e para compartilhar as experiências, que eu acho que isso está sendo bem rico, assim, em várias rodas de conversa, em vários webinars que eu tenho participado e acompanhado as discussões. Muitas vezes eu acompanho mais o chat que está rolando ali dos professores trocando as ideias do que da própria pessoa falando, mas eles têm eu acho que eles desenvolveram mais essa questão de pedir ajuda e ser ajudado, né? E eu acho que isso é muito legal, essa troca de conhecimentos e de dicas, e eu acho que esse isolamento ele fez com que as pessoas elas busquem também olhar mais para o outro, que é a questão mesmo da empatia que a gente fala mesmo, eu acho que ela já está sendo disseminada dessa forma, né? O que eu posso fazer para te ajudar? E as pessoas precisam saber perguntar também, né? Tipo, elas precisam pedir ajuda, eu acho. Então, eu tenho visto muitos professores fazendo isso. Pedindo... eu acho que assim, eles têm assim, uma grande dúvida que eles têm. Primeiro, que os que já usaram as ferramentas digitais, muitas vezes foram só para apoio ao presencial, mas apoio mesmo, só repositório e apoio bem básico, né? As dinâmicas mesmo de ensino-aprendizagem e as atividades de avaliação, a maioria sempre foi no presencial, tá? E, assim, acho que a maior dúvida é assim, como eu avalio? Né? Então, assim, como eu avalio que o aluno está aprendendo? Né? Então, essa é uma questão que eu escuto mesmo. Como eu avalio o aluno no digital? Né? Avalio. Então, essa é uma questão que aparece muito, muito, muito. Né? O que mais? Que dor. A gente pode colocar a opressão, a gente pode até colocar como uma dor, né? Ele se sente de uma certa maneira, né, em alguns momentos oprimidos, é um estresse de tanta informação e tanta mudança, né? Eu acho que não é só informação, mudança, né? De reconfiguração
dos espaços, né? Acho que essa é uma questão muito complicada, né? Que a gente já está falando aí. Isso dói, né? Então, o que mais? Eu acho A que questão de dar conta da carga horária, né? Da presencialidade, tu tá ali na sala de aula, tu entra na sala, tu tem, né, a questão da presença. Essa questão do virtual agora, como que resolve isso, né? Então, eu não sei onde se encaixaria, mas você já... Eu acho que é o que ele fala, né? Como dar conta da carga horária. Carga horária. E do conteúdo, né? Como é que ele transporta isso? Uma outra coisa que meus amigos falam, né, das federais, é que Ai, me perdi aqui. Coisas que acontecem no ao vivo. Mas eu lembrei que o fazer na EAD é muito mais difícil do que fazer presencial. É uma fala que aparece bastante assim dos meus colegas de públicas. Talvez seja porque o controle, né, todo o macro controle da educação à distância esteja focado não só na atuação do professor, mas no processo mesmo, né, na gestão mesmo. Então, é um espaço mais controlado, talvez isso dê a ele a sensação de que é mais difícil. É tanto para o professor como para o aluno. E que ele trabalha muito mais, eu acho. Eu ia falar isso bem agora mesmo, que a carga horária do professor, ele se amplia, eu acho, na educação à distância. Sem dúvida, né? Então ele tá, na verdade, isso aí é o que ele vê, né? A carga horária, assim, o trabalho é muito maior. Uma coisa que ele escuta, que eu acho que também é muito relevante, é a opinião dos próprios alunos, que eles também reclamam muito, porque eles fazem muita comparação entre um e outro professor, então eles muitas vezes criticam, né, as aulas, ou criticam o modo, falam que isso não está funcionando, e isso gera uma pressão muito grande para eles. Então, eu acho que a questão de escutar a opinião dos alunos. Essa opinião dos alunos, que também se viram forçados a estarem num outro contexto, eu acho que deixa ele mais angustiado, porque ele quer atender, né, da melhor forma possível, mas ele também tem uma reação um pouco diversa ali dentro desse contexto, né, que é a opinião dos alunos, que se faz muito relevante nessas horas. Os alunos comparam os professores, né? Acho que isso vai lá no medo dele ser julgado, né? E o medo de perder a gente tem um ambiente que é controlado, ambiente que tem um registro, ambiente, né? Então, vamos organizar aqui. Paulinha, eu acho que esse último não, penúltimo, fazer da EAD é mais difícil, entrar na fala. Ele, na verdade, é uma fala e uma escuta, mas eu entendo que é mais no sentido de fala. É aqui? Esse aqui? Não, aonde está aqui no quadrado da escuta. Esse aí, ó. Não sei vocês, mas eu acho que é mais fala. Tá. Tá bom. Eu acho que é na escuta mesmo, sabe? Porque essa questão de que a EAD é mais fácil, ela veio desde o princípio que foi implantado, e todo mundo tinha esse preconceito e achava que era mais fácil, tanto aluno quanto professor. E aí eles começaram a se matricular um monte de aluno, porque o EAD é mais fácil, não sei o quê, e iam. E aí eles descobriram que não era. Então, hoje, as pessoas têm mais consciência em saber que é difícil mesmo, né? Que é mais complexo e que ele precisa se dedicar tanto quanto se dedicaria para o presencial ou mais. Eu acho que... e ele escuta isso.
Não, então, Paula, ou Paula não, Fernanda, só que a gente, quando a gente está olhando o mapa da empatia, a gente está pensando, né, criando o personagem do professor. E aí ele só escuta isso, que é mais difícil fazer na EAD, a partir do momento que ele vive. São as vivências de cada professor que gera a fala, né? E aí faz o outro escutar. Então, quando a gente olha, acredito eu, nesse aspecto do professor, está focado na fala. Quando a gente vai para o universo do aluno, aí é escuta. A gente escuta que é mais fácil e por isso tem esse contexto que você falou, das pessoas se multiplicarem, não, matricularem lá, fazer o EAD porque é mais fácil. Mas acho que nessa persona que estamos criando entra mais no processo ali da escuta do professor. Pode ser. Não sei. Eu acho que talvez ele tenha vindo de um universo escutando isso, e agora que ele está, né, tendo que praticar, ele está vendo que na prática não é tão fácil assim de fazer. E por outro lado, o aluno também, a mesma coisa, acho que vem de um universo achando que era mais fácil, e na verdade ele é diferente, né? O EAD, como a gente conversou no outro Café das Conectadas, que a educação à distância, ela tem um público com um perfil diferente, né? Então, o presencial hoje, né, está tendo que viver essa situação emergencial. Nós no EAD, a gente já trabalha com um público com um perfil diferente. Isso está dando essa confusão toda hoje em dia, né? Mas você sabe que eu tenho acompanhado as experiências que vão me chegando, e eu acho que agora, com esse conceito mais reforçado de educação remota, em vez de educação à distância, tem liberado um pouco mais o professor, sabe? Porque antes exigia realmente que não falava agora, não, com a pandemia tudo virou EAD. Não, mas né? É uma percepção que foi feita agora, né? É uma coisa que o aluno estava se aproximando já. Os perfis já estavam se aproximando. Mas a percepção disso tudo, ela intensificou nessa pandemia aí. Mas é que eu acho que a pressão que o professor sentia logo que começou tudo isso era que ele tinha que fazer o EAD da forma que a gente faz, planejado, tudo usando 15 mil recursos, fazendo um monte de coisa e tal. E aí, quando trouxeram esse conceito do remoto, né? Que ele, vamos entender melhor esse quadro, vamos ver quais os recursos que a gente tem e vamos... É uma situação emergencial. Eu acho que isso deu uma aliviada um pouco, sabe? Porque deixou mais claro que é um período também de aprendizagem, né? É um período que todo mundo está testando muitas coisas, todo mundo está eu acho que se descobrindo, né? Sendo bom ou ruim. Eu brinco muito que antes a gente falava muito pelo WhatsApp ou participava de várias webconferences só com a fotinho, e agora não, todo mundo quer se ver, quer ver o vídeo, quer esse contato. Eu acho que mudou muito, assim, até com a família, né? Porque antes eu falava com meus filhos pelo WhatsApp, escrevia mensagem e tal, e agora a primeira coisa que quando você vai fazer para ligar, você liga na câmera, né? Não quer nem saber se eu não... Quer ver. E eu acho que as pessoas começaram a desenvolver tirar um pouquinho do medo da tela, né? Que era uma coisa que eu acho que todo mundo tinha um pouco de medo. Eu confesso que eu sempre fui muito resistente, mas é uma coisa que eu acho que muitos têm se desenvolvido super bem, né? Então, eu acho que isso vai com certeza incentivar que muitos professores e muitos alunos repensem também a forma de lidar, né, com o compartilhamento das informações. O que eu vejo são algumas iniciativas de pessoas fazendo lives pelo Instagram, aí eles pedem 1000 desculpas, mas ficam lá um pouco confusos, mas a galera fica confusa, né? Tá todo mundo ali.
E eu acho que isso... E é testando que vai aprendendo, não tem outra maneira, né? Não tem assim, eu posso entregar um tutorial, faça isso, faça isso, mas se não, o professor não praticar, não testar, não ir lá fuçando, né, Vivi? Descobrindo verdade. as coisas, não vai ter. Não vai ter. Não, Então, e não pode ter experimentar medo, essa coisa de errar, medo de errar. Hoje em dia a gente está liberando mais isso mesmo, porque a gente está vendo que as coisas estão muito rápidas. Nós temos realmente testou, não deu, passa para outro. Né? Testou, não deu, deleta, começa a criar do vai novo. Outro, procura outra ferramenta e vamos. O que é importante? É a gente comunicar, né? O professor comunicar. Talvez antes da pandemia a gente pensasse assim, não, eu tenho que aprender isso aqui, se todo mundo está usando, eu também tenho que usar. Não precisa. Se tu não entendeu, se tu não aprendeu desse jeito, busca outra, vai ter outra ferramenta, né? Ou vai ter outra forma de tu te comunicar. Então esse mindset já está mudando. Isso é legal, né? Eu acho que isso é um grande aprendizado com o próprio design, que é você ir aprimorando a sua própria prática. Então, assim, eu acho que um grande ganho nisso é que antes você fala assim, bom, eu já tenho tudo feito, tudo estruturado, eu já sei, eu já planejo. Então, você tem tanta segurança daquilo que você faz que você não se permite errar, né? E quando você não tem, e você lidar com a inconstância e com a imprevisibilidade, é um aprendizado porque você se permite estar se reconstruindo o tempo todo. E aí o ganho que deve ser disso é de perder o medo de errar, mas nem sempre a gente consegue, né? Cadê sua câmera, Paula? Eu tive um probleminha de conexão aqui. Eu tive que mudar de... Deixa eu ver como é que eu tô. Eu tive só que mudar de espaço. Cenário. Eu tive que mudar de cenário porque a bateria estava acabando. E a tomada não tá. Depois eu percebi que a tomada que eu estava não estava funcionando, não estava carregando. E aí eu percebi que a bateria, e eu fiquei apavorada da bateria cair. Coisas de gravação. Então, por isso que eu fechei a câmera, que agora o cenário não está tão favorável assim, entendeu? Okay. Eu achei um lugar de conexão, mas o cenário está muito bagunçado. Beleza. Entendeu? Então, vamos lá. O que mais? Nosso mapa. Eu acho que, no geral, a gente já conseguiu pontuar muitas dos levantamentos que são importantes se fazer para a gente construir o mapa da empatia. E aí, Paulo, não sei se você estava ouvindo o que a gente estava falando agora, um pouquinho. Estava, sim. É que essa questão toda, né? Eu acho que eles se sentiam muito, muito, muito pressionados por conta deles terem que transformar as aulas em EAD, né? E agora se fala muito do estudo remoto, que deu uma aliviada um pouquinho, né? Uma aliviada nessa percepção. Então, eu acho que hoje, eu acho que a empatia já foi rolando, né? Porque essas características que a gente tem falado, elas foram mesmo sendo, assim, ouvidas pela comunidade, ouvidas pelos alunos, ouvidas pela sociedade mesmo, porque isso acontece, não é uma coisa do Brasil, é um acontecimento mundial. E obviamente que cada país tem a sua evolução, né? A sua inclusão, o seu estado, e as pessoas reagem de formas diferentes, mas eu acho que com essa questão, eu acho que a maior lição de empatia nesse contexto foi isso, da gente saber diferenciar bem o que é educação à distância, o que é educação remota, e focar os professores no que nas possibilidades que ele tem de fazer agora. Porque assim, a gente que trabalha com educação à distância, a gente sabe a quantidade de formações que a gente tem que fazer, né? Obedecendo todos os passos da educação à distância. A gente ensina muitas metodologias, é uma formação que não é tipo de um dia para o outro que se aprende. Claro. Né? E não para nunca, né? E não para nunca.
Eu É difícil. Eu acho que assim, só contextualizando para esse público, para a gente entrar é que assim, eles têm essa, principalmente de universidade pública, assim, eles têm essa coisa de, não, nós temos que oferecer a excelência. Então, eles, assim, por eles estarem fazendo a pesquisa de ponta, eles querem oferecer excelência mesmo. Essa palavra se fala muito. Então, eles também têm dificuldade de aceitar essa ideia do ensino remoto. Né? Eu falando assim, mas isso é nada, né? Então, assim, a gente está nesse próximo passo. Ainda a gente está na suspensão de calendário. Vamos entender porque eles ainda falam, não, a gente vai esperar um pouco, porque talvez ainda dá para a gente voltar com algo que a gente preza por excelência. Mas, ao mesmo tempo, se está fazendo ações para tentar, falou, bom, mas o que dá para a gente começar a andar, né? Então, acho que, mas a gente tem que entender como é difícil abrir mão, não dessa, porque assim, essa questão de fazer... É uma dor que você está falando, nem Paula? Hã? É uma dor. É uma dor. Então, ele tem que abrir mão da ideia da excelência, né? Eu acho que... do planejado, né? Do planejado. Grau de excelência. É claro que o remoto, né, não é o ideal, vamos combinar. Mas a gente tem que trabalhar a partir do possível, do concreto. A gente vai deixar o aluno sem nada, né? A gente vai... Então, essa é uma questão, o que a gente deixa, né? Então, abrir mão da ideia da excelência, né? Não, eu acho que... E, às vezes, ele não consegue vislumbrar que é possível fazer coisas que se aproximem disso, né? Nesse novo espaço. Então, é assim... Mas é difícil, eles têm que abrir mão daquilo que foi idealizado. Eu acho que o design ajuda muito nisso, porque a educação, o planejamento educacional, ele trabalha muito no aluno ideal. E a gente tem que ajudar a ver o aluno real, o que é possível naquele contexto. Então, se eu ficar o tempo todo... Eu tenho colegas que falam assim, a universidade não me dá o laboratório que eu quero, a universidade não me dá o espaço que eu quero. E, assim, tem uns que vão lá, batalham, fazem projeto e conseguem as coisas e tudo mais. E vão atrás disso. Mas fica sempre esperando, eu precisava dessa infraestrutura, É claro, a gente tem que lutar por isso, mas assim, no momento, o que eu tenho? E o que eu posso fazer de melhor com o que eu tenho nesse momento? E ir aprimorando. Eu acho que esse é um ganho que a gente tem que ter, né? Mas a gente tem que entender, como a gente está fazendo exercício de empatia, como essa ideia da excelência acadêmica, da excelência das federações, isso é uma coisa que faz parte do imaginário deles, entendeu? E a gente tem que falar, isso é muito difícil de abrir mão, é muito difícil, né? De falar, não, eu tenho que fazer o possível, não o que eu queria fazer, né? Então... bem assim, ele tem que fazer a entrega, né? A qualidade ele vai pensando e aumentando aos poucos, mas por hora é fazer a entrega, né? É isso aí. E assim, e como é que a gente lida com essa realidade, né? Então, o tempo todo, quando a gente vai conversar com essa pessoa, a gente tem que falar assim, tá, como você faz? Será que não dá para... E aos poucos construindo, né? Não dá para chegar com um modelo pronto, não dá, né? E existe muito, eu acho que tem uma coisa que ele escuta, que a gente não colocou, que essa coisa online como é que chama? É o produtivismo capitalista. Eu vou colocar isso, porque eles colocam isso. É uma ideia produtivista e eles têm razão em alguns momentos. Tem razão, né? A gente é pautado muitas vezes, a gente vê aquele pessoal do mercado EAD falando, gente, pelo amor de Deus, falando que tem...
a educação no varejo. Eu tenho surto quando a pessoa fala educação no varejo, entendeu? E a gente, então, assim, então ele escuta que EAD é pautada pelo produtivismo, né? Capitalista. Então tem muita gente que fala isso e a gente, né? Ele escutou a vida inteira e viu modelos assim. A gente sabe que existe, gente, né? E aí ele fala, não é isso. Eu quero para o meu aluno o melhor, excelência de aprendizagem. Então, eu não quero que ele só consuma um produto. Eu não sou um produto, né? Então, eles têm esse medo de virar um produto, né? Então, é algo que a gente... Né, que outro dia também eu falei, aquele a oportunidade do homeschooling para a gente vender soluções. Eu fico doida quando escuto isso, louca. Educação não é produto, educação não é vender solução, educação é função social. E esses professores, eles pensam a educação como função social, né? Eu querendo causar, muito bem. E aí? O que mais? Mas tudo isso aí é o mapa da empatia. Então, assim, vocês, eu estou um pouco mais próxima, mas vocês conseguiram visualizar esse personagem? Como é que vocês iriam conversar com ele agora? Como é que vocês começariam uma conversa, assim, olhando para essa pessoa, falando, olha, como é que vocês começariam uma conversa? Porque esse é o intuito do mapa da empatia, né? De tentar enxergar o outro para a gente poder dialogar, para a gente poder... Eu chegaria nesse professor mais desarmada, né? De alguns preconceitos, assim, até porque nós todas, né, estamos na educação à distância, chegaria com ele com empatia, né? Já entendendo as dores que ele tem, então talvez uma estratégia de construção juntas, a entender como ele trabalhar, se for uma situação de ajudá-lo nesse momento, né? Como ele trabalhava em sala de aula, como ele se portava, e aí trazer para eles algumas ferramentas, talvez, que ele não tivesse tanta dificuldade, alguma coisa mais fácil, ver um meio de comunicação que funcionasse, né? Porque é bom, nem sempre a gente consegue ter esse panorama para poder pensar soluções para as pessoas, né? Quando se tem o mapa da empatia, depois que eu comecei a trabalhar com o mapa da empatia, eu me sinto muito melhor, eu me estruturo melhor para conversar com essa pessoa, né? Eu acho que mais ou menos por aí. Eu acho que a Fê tem mais experiência também nessa parte, né, Fê? Eu mais era com material educacional que eu trabalhava assim. Eu tentava entender o professor, as limitações dele ali para poder fazer ele desenvolver a escrita e estar na frente das câmeras, desenvolver o roteiro, né? Então, eu ia justamente por onde pela caminhada que ele já tinha, para poder estar trabalhando essas competências aí. Eu acho que, considerando todos esses levantamentos, hoje, mais do que nunca, eu acho que a gente precisa trabalhar com a qualidade de vida e mental desses professores, sabe? Porque a pressão é muito grande, tanto para a gente quanto para eles. E eu acho que quando a gente trabalha um pouco, assim, quando a gente sente tudo isso, que ele realmente fica desesperado, ele se sente desafiado, mas ele tem medo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer realmente é falar, olha, gente, tá todo mundo nesse barco, né? Vamos nos unir para fazer o melhor possível. Eu brinco quando eu converso, assim, que os professores falam, ai, meu Deus, mas eu não sei o que fazer. Eu falo, você já conversou com seu aluno? Vocês têm que também negociar com seus alunos, da mesma forma que a gente está fazendo o mapa da empatia aqui, vocês também têm que fazer um exercício com seus alunos e falar, olha, gente, o foco aqui é temos a meta de concluir
esse projeto, né? Esse currículo, essa demanda. Qual que é a melhor forma da gente fazer? Porque eu acho que tudo que é combinado não fica caro, né? Tem a prova, vai ter que ter prova, vai ter que ter atividade, vai ter que ter, eles vão ter que estudar. Como que a gente vai conseguir fazer isso da melhor forma? Eu acho que, considerando o que a Paula falou, que no ensino público se tem muito mais liberdade, obviamente, do que o ensino privado, que muitas vezes eles já são entregues, né, tudo estruturado. Se o professor da instituição pública ele tem mais essa possibilidade, eu acho que negociar com os alunos, identificando o que os alunos também podem fazer para ajudar o professor naquele momento, que eu vejo muito disso, alunos ensinando tecnologia para os professores, assim, né? Isso é bárbaro. Então, eu acho que a primeira lição que ele tem que fazer também é essa, de ter empatia com seus alunos e juntos descobrirem formas para conseguir chegar no final. Óbvio que nunca vai se agradar a todos, né? E quando eu falo muito da questão da empatia, a primeira coisa que os professores me falam é: e eu que tenho uma turma gigantesca, como que eu faço? Eu falo: pegue pela maioria, né? Faz um consenso lá, chega na maioria, pega essa parte maior, atende, e aí os outros periféricos você vai lá atendendo da medida que for possível. Mas eu acho que mediante tudo que a gente tem vivido, eu acho que o mapa da empatia é bom em todos os sentidos. No sentido de você falar até com seu vizinho, falar com uma pessoa que está precisando de ajuda, falar com um empreendedor que está desesperado, né? Porque hoje é essa situação que faz as pessoas se doarem mais ou menos, né? E eu acho que na questão da educação, o que eu sempre incentivo, por que eu incentivo tanto a aplicação do mapa da empatia da mesma forma que a gente precisa dar subsídios para esse professor, conhecendo bem ele também precisa dar subsídios para os alunos, conhecendo bem os alunos. Então, eu acho que essa era... eu acho assim, eu vou depois, a gente começa a ir fechando aqui a nossa conversa. Eu acho assim, essa questão da gente ir para o colaborativo, principalmente um momento que ninguém tem certezas, né? Um momento que a gente está construindo e a gente precisa acolher, a gente precisa entender. Eu acho que os consensos, nunca a gente tem consenso único, mas a gente tem que conviver nas diversidades, né? E tentar atender da melhor forma possível o diverso, né? Então a gente vai ter, e uma preocupação que esse professor tem também é com o aluno que não tem acesso. A gente tem muito aluno que não tem acesso. Então, assim, essa é uma justificativa que se dá, né? Mas como é que eu lido com o professor? E achar, sempre existem formas de você chegar nesse aluno, sempre existem, né? Então, como é que a gente faz um aplicativo, ou usa um aplicativo que é mais leve, ou parte para coisas impressas, né? Tem de tudo, a gente tem soluções diversas, né? Como é que a gente atende aquele aluno que não conseguiu? Então, como é que a gente vai lidar? Mas eu acho que, assim, o processo de olhar a aprendizagem, de continuar mantendo o vínculo, de ter uma situação de convite ao aprender, né? Acho que isso é muito, muito importante. E tirar aquela... Eu sinto assim, por exemplo, se manteve algumas atividades, mas de forma voluntária. Falar, mas aí o aluno não vai participar, como é que... Né? Então, desenvolver o interesse pelo aprender, ele não é pela nota ou pela validação, mas todo um processo de você mostrar o quanto aquilo é transformador. Você está falando de empatia, eu gosto muito de um conceito que é de alteridade, partindo de uma lógica junguiana. A alteridade, o arquétipo de alteridade do Jung é assim, é o que eles chamam de casamento cósmico.
é quando você se transforma e é transformado pelo outro, né? Então, o Pierre Levy também tem uma fala muito bonita sobre isso, que aprender é você aceitar ser transformado pelo outro, né? E é um exercício de alteridade. Ele fala isso. Aprender é um exercício de alteridade. É você aceitar ser transformado pelo outro. Então, a empatia é você se colocar no lugar do outro, não no sentido, e esse é um grande ponto. Tem muita gente que também questiona, você se coloca no lugar do outro e fica justificando as questões dele. Não. Você se coloca no lugar do outro para poder achar canais de diálogo, para a gente poder conversar, para a gente poder achar uma solução juntos e se transformar, e transformar a situação, né? É criar vínculo, é criar aliados, é criar apoio. E é um momento que a gente precisa dessa empatia, porque a gente precisa de união, a gente precisa de colaboração, a gente precisa de diálogo, né? Então, eu acho que e a gente olhar esse mapa da empatia, só até comentando, muitas vezes as pessoas não entendem, por exemplo, vai falar, não, mas professor só tem homem de 40 anos, e os outros? E as professoras, né? Você está vendo um professor só. Eu acho que esse é um exercício da gente imaginar um personagem como a gente imagina num filme. E aí a gente consegue criar uma conexão emocional. Claro que não é uma generalização igual uma pesquisa racional, mas isso ajuda um movimento, ajuda a gente a pensar essas formas de diálogo. Então, eu gosto dessa ferramenta, acho ela bastante válida, por isso que eu gostaria de pontuar isso. Então, assim, agora eu vou me encerrando a minha fala, eu queria as meninas também colocassem. Sarinha, diga. É muito importante isso que você falou da diversidade e a gente olhar o outro com respeito, né? A partir do momento que a gente fez conseguiu aqui construir a identidade dessa personagem, a gente passa a respeitar mais, né? Respeitar aquele que é diferente da gente, que está no cenário diferente, no contexto diferente e no espaço diferente do que o nosso. E é muito importante também a gente ter, como ofício docente, a responsabilidade da educação. A gente falou muito aqui sobre fazer a entrega sem olhar muito para essa qualidade, porque o momento pede isso, né? Mas eu não posso distanciar essa qualidade dessa minha entrega. Então, fazendo uma coisa de cada vez, um passinho de cada vez. E quando a gente pratica a empatia, quando a gente consegue, né, pegar esse recurso, aplicar, se debruçar, criar personagens, criar identificação, todos os lados ganham. Como que eu tenho uma instituição, né, seja independente da esfera que tenha, se eu não pensar olhando para esse professor, se eu não pensar me colocando no lugar desse professor, esse professor se colocando no lugar do aluno. Então, os ganhos, eles são coletivos a partir do momento que a gente pratica, olha, aplica e, de fato, pratica a empatia. E eu vou vou finalizar minha fala com um trecho de um artigo que a Fernanda Furuna escreveu, que é a importância da empatia num contexto digital. E aí eu tenho um trechinho da minha fala que diz o seguinte: nesse contexto, em meio a um tsunami de informações para atender tantas demandas de tantos, né, cenários diferentes, como reuniões, planejamento, roteiro, preparação de aula, considerando todas as nossas obrigações, nossos deveres acadêmicos, a empatia deveria ser, no meu ponto de vista, a principal habilidade do nosso ofício docente. Enquanto educadores, devemos ter isso no nosso DNA, porque isso, a partir do momento que eu incorporo, que eu tenho isso, fica mais fácil todo o processo de ensinar e aprender. É isso. Vivi ou Fernanda? Vivi fala, depois a Fernanda encerra, pode ser? Aí poder falar depois da Sara. Empatia, falando um pouquinho mais aqui do mapa, ele é diversos que dá para usar, né? Então,
quando numa escola ou numa instituição em si, né, para entender o ponto de vista do coordenador, por diversas pessoas diferentes, de ponto de vista diferente, vocês vão ter um outro perfil, né? Vão criar outras, vão conhecer de outras maneiras esse personagem. Então, é uma ferramenta que dá para usar em vários contextos, né? Então, espero que tenham gostado desse exercício, né? E a gente pode trocar mais informações, contem para nós, né? Se vocês usaram essa ferramenta, contem uma experiência para nós. Aí, de repente, quem sabe a gente pode fazer uma outra experiência. Você, seu encontro, foi muito legal de novo. Tá? Um abraço. Ai, pessoal, eu acho que é sempre bom quando a gente consegue se reunir, né? As meninas, a gente, tipo, eu acho que isso que motiva a gente, sempre fazer coisas diferentes, assim, e a gente pensa muito nisso. E a gente fica, eu acho que eu fico muito grata, assim, porque a cada encontro, a cada café que a gente fica junto e a gente discute. Às vezes a gente tem um objetivo, não, vamos discutir só o mapa da empatia e a gente abre para várias outras situações ou várias outras reflexões e eu acho que isso que a gente precisa, né? A gente precisa ouvir, a gente precisa ouvir mais as pessoas. E todo mundo fala que a empatia a gente aprende. Assim como todas as outras soft skills que hoje são tão necessárias, né, para o profissional, e eu acho que nesse período de isolamento a gente tem desenvolvido muitas soft skills, né? Tanto a questão da resiliência, tanto da questão do trabalho em grupo, mesmo separado, a resolução de problemas complexos. Então, se a gente for pensar, a empatia é só uma das soft skills que nós estamos desenvolvendo nesse período, mas a gente, juntos, a gente tem feito muita coisa bacana, distantes, mas muito próximos. Então, eu gostaria de agradecer, espero que tenham gostado. Eu acho que a gente sempre aprende um pouquinho mais, estando juntas, as meninas, ó, do coração. E esperamos vocês no próximo encontro, tá bom? Paulinha? Eu não sou. Se a Patrícia